Olá, tudo bem? Estamos de volta e dessa vez a gente vai discutir um pouquinho sobre a nutrição. Será que uma planta se nutre da mesma forma que um animal? Será que fungos e animais também se nutrem da mesma forma? O que é um heterótrofo, o que é um autótrofo? Qual a diferença entre eles? É isso que você vai descobrir hoje. Vamos para a explicação então, vamos lá? Então hoje a gente vai falar um pouquinho da nutrição dos seres vivos, né? Como a gente falou um pouquinho antes aí no vídeo. E para fazer isso a gente vai dividir os seres vivos em vários grupos e vamos fazendo perguntinhas para você gravar melhor, para você memorizar melhor isso, para você entender melhor isso, tá? Então quando eu tenho um ser vivo, para saber como que ele se alimenta, né, como que é o sistema de nutrição dele, eu vou fazer uma perguntinha. A primeira perguntinha que eu posso fazer é: produz o próprio alimento? E aí você vai ter uma resposta sim ou não. Se ele produz o próprio alimento, ele vai ser chamado de autotrófico, tá? Independente do método que ele usa para produzir esse alimento. Se ele não produz o próprio alimento, ele vai ter que se alimentar de alguém em alguma coisa e ele é chamado de heterotrófico, tá? Aí, se ele produz o próprio alimento, vem uma nova pergunta. Se ele tem clorofila, para saber que tipo de autotrófico ele é. Se a resposta for não, você já sabe que ele é um quimioautotrófico, tá? Ou seja, ele faz quimiossíntese, tá? Como por exemplo essa bactéria aqui, que é um simbionte desse organismo aqui, que é um verme tubícola que vive em fontes termais submarinas, tá? Onde não há luz. E aí só dá para fazer mesmo quimiossíntese. Eles aproveitam os produtos químicos de alta energia que saem dessas fontes termais submarinas, vulcões submarinos, né, compostos de enxofre, de ferro, e usam isso para produzir carbono. E aí tem lá toda uma série de seres vivos que fazem isso, quimiossíntese. Bactérias também fazem quimiossíntese, tá bom? Agora, se ele tem clorofila, então ele está indo para um outro ramo, que é o dos fotoautotróficos, que está aqui, ó, foto é luz. Então eles produzem o próprio alimento utilizando a luz como fonte de energia, tá? E neste caso, eu sei que ele já faz fotossíntese, que ele provavelmente tem clorofila, então, e aí nós vamos então perguntar se ele é procarionte. Por quê? Porque se ele faz fotossíntese e é procarionte, então já sei que é uma cianobactéria, é de uma cianobactéria que eu estou falando. Aqui você tem ó, a foto de uma cianobactéria, são organismos muito pequenos, formando colônias aqui, parece um colar, mas elas são muito importantes na produção de oxigênio em ambientes aquáticos, tá? Assim como as algas também, ó. Então, se a resposta para é procarionte, nesse caso, for não, então eu já sei que eu estou falando de algas ou de plantas. As plantas são terrestres, né? Fotossintetizantes autotróficos de ambientes terrestres, e as algas, como as algas vermelhas, as verdes e as marrons, são de ambientes aquáticos, tá? E aqui você também tem uma grande diversidade de plantas produzindo. Atenção! Você sabe que a fotossíntese produz oxigênio, então os seres fotoautotróficos prestam um grande serviço aos outros heterotróficos por produzirem alimento e oxigênio. E a maior parte do oxigênio do planeta vem das algas, tá? Principalmente das microalgas, certo? Então, cianobactérias, algas e plantas produzem oxigênio e alimento e acabam sustentando as cadeias alimentares terrestres e aquáticas. Eles são os primeiros elementos a captar energia do sol e produzirem alimento. Se o indivíduo é heterotrófico, né, então, pergunto, se produz alimento? Não, então é heterotrófico. Como que ele obtém esse alimento? É a minha próxima pergunta. A forma como ele obtém esse alimento vai me dizer que tipo de animal, de ser vivo ele é, tá? Por exemplo, se ele obtém o alimento por absorção, então ele não tem sistema digestório, não tem boca, e nesse caso eu vou ter que fazer uma outra pergunta. Será que ele é procarionte? Se ele for procarionte, então nesse caso eu sei que é uma bactéria, tá? Então como é que as bactérias obtêm alimento? Elas liberam enzimas e ácidos digestivos para fora da célula, né? Isso digere o alimento e aí então elas absorvem os componentes já digeridos. Os fungos fazem a mesma coisa, só que os fungos não são procariontes. Então se a resposta para a pergunta é procarionte for não, então um fungo é um ser heterotrófico que se nutre por absorção e é eucarionte. Tá? Uma bactéria é um ser heterotrófico que se nutre por absorção e é procarionte. Beleza?
Então aí é a grande diferença. Aproveita para se inscrever no canal, ó. Já a explicação até aqui tá legal, né? Você tá entendendo? Então vamos nessa. Faz a inscrição aí que vem mais vídeos na sequência. Por outro lado, se o ser é heterotrófico e obtém alimento por ingestão, ele ingere o alimento, ele come, ele tem boca, ele devora alguma coisa, então eu posso perguntar o seguinte: se ele é unicelular. Se ele é unicelular, aí eu vou saber, se a resposta for sim, que ele é um protista. Se não é unicelular, eu vou saber que é um animal, porque um animal se nutre por ingestão. Essa é a grande diferença, ó, entre fungos, que são eucariontes, e animais, tá? Eles são muito parecidos do ponto de vista celular, com a diferença de que os animais se nutrem por ingestão e os fungos por absorção. Beleza? Bom, agora que você terminou o vídeo, agradece aí compartilhando pra gente e um grande abraço, até a nossa próxima aula.